Chegamos ao módulo 3 e nesse módulo a gente vai começar a falar das 12 competências essenciais para um consultor de sucesso, um empreendedor de sucesso, um líder de sucesso. Nessa aula a gente vai falar da competência resiliência. Resiliência, se você colocar no dicionário, também vai estar como um dos significados recomposição. A resiliência, ela vem da física. O termo resiliência, quando você estuda lá na física, na engenharia civil, mecânica, ela é a capacidade de algum objeto voltar para a posição original quando causado um estresse. Ou seja, um elástico, por exemplo. Um elástico é resiliente. Você estica o elástico e ele volta para a posição original, mesmo depois de ser causado um estresse, uma tensão nele. Então, no mundo comportamental, como competência comportamental, resiliência é aquela capacidade de você passar por situações difíceis, situações de estresse e voltar ao estado normal ou se manter no estado normal, no seu estado convencional de tranquilidade, num momento comum. Então, é uma competência que hoje é uma das competências mais exigidas no mercado e num mundo de constante mudança e estresse que a gente vive. E aí um exemplo muito interessante e prático, né, fácil de ser entendido sobre resiliência, foi o que aconteceu com todos nós durante a pandemia. Todos nós, de alguma forma, tivemos que nos adaptar nas nossas casas, com os nossos filhos. Um empreendedor que, por exemplo, tinha um restaurante, ele precisou se adaptar, criando, por exemplo, um delivery da entrega das suas comidas do seu restaurante, que antes ele não fazia. Ou uma loja que começou a vender online, antes não vendia. Todas as empresas e pessoas começaram a se adaptar, demonstrando essa capacidade de resiliência. Muito provavelmente, quem não teve a resiliência necessária naquele momento, sofreu bastante, sofreu mais do que o normal. Muitas empresas fecharam, e aí claro que não tem a ver só com resiliência, tem a ver com outras competências que a gente vai falar mais adiante, como criatividade, inovação, mas a resiliência para isso é até a primeira que a gente está falando, porque é essa base para a gente se preparar para as outras competências. E aí agora falando desse mundo corporativo, a gente tem resiliência ali como essa capacidade de flexibilidade e adaptação. Quando a gente está num projeto de consultoria ou como gestor daquele projeto, mudanças são necessárias o tempo todo. Metas mudam, objetivos mudam, coisas acontecem no meio caminho que muda o percurso do projeto. E se a gente não tem essa capacidade rápida de ser resiliente e de mudar ali o contexto, nossos objetivos, nossa rotina, nosso dia a dia e continuar, né, em busca dos nossos objetivos, a gente vai ter muito problema de estresse, problema de a gente não conseguir se adaptar àquilo ali e não aguentar mais aquele projeto ou não garantir o sucesso que ele precisa. Se a gente é muito cabeça dura, a gente vai ter dificuldade, porque o mundo está em constante mudança e transformação e a gente precisa estar pronto e se adaptar rápido a essas mudanças. Então a resiliência no mundo corporativo, ela é essa capacidade de adaptabilidade e de flexibilidade ali ao longo do nosso dia a dia em situações adversas. Então a gente precisa mudar o nosso projeto, ou se a gente tem uma avaliação ruim dele, qual é o caminho que a gente vai seguir agora para a gente corrigir? Ou se a gente tem, por exemplo, a perda de uma pessoa no meio do caminho do projeto, a pessoa mudou, seja do cliente, seja da consultoria. A pessoa foi para uma outra posição numa outra empresa. O que a gente vai fazer com a ausência daquela pessoa? Então, todas as mudanças que acontecem no meio do caminho precisam da gente ter essa competência da resiliência para a gente sair do outro lado. Quando a gente estuda e aprofunda sobre competências comportamentais, existem técnicas, metodologias. E aí, assim, aqui no material das aulas de vocês, os PDFs, tem muito mais aprofundamento até conceitual
né? E aí eu vou abordando aqui com vocês. Então, dentro da competência resiliência, existe o que a gente chama de ciclo da resiliência, né, na literatura, que fala o seguinte: existem 4 pilares ali que geram esse ciclo que ajuda a gente a ser cada vez mais resiliente. O primeiro deles é a autoconfiança, é você trabalhar a autoconfiança, é você entender as suas capacidades, seus diferenciais, seus pontos fortes e também, obviamente, seus pontos fracos para que você busque melhorar. E isso, quando você se conhece, quando você conhece não só seus pontos fortes, mas seus pontos fracos, e você entende eles e busca você aprender coisas novas e melhorar nesses aspectos, você ganha autoconfiança. E isso ajuda muito, é o primeiro passo para você conquistar essa resiliência. O segundo passo desse ciclo é a proatividade. Proatividade é essa capacidade que você tem de se propor a riscos, né? Se colocar em risco para você realizar ações, mesmo que você não tenha ainda total segurança se vai dar certo ou não. E isso faz com que não só você consiga inovar, gerar soluções novas, como a proatividade ajuda muito a incentivar seus colegas, incentivar a quem está à sua volta ali no seu trabalho. Então, quando você gera autoconfiança, já é um caminho para você ser mais proativo. Depois da autoconfiança e da proatividade, o terceiro aspecto fundamental para você ser cada vez mais resiliente é o relacionamento interpessoal. Quando você tem uma boa comunicação e empatia com seus colegas, seus líderes, seus subordinados, além de você ter mais conquistas, né, e você gerar ainda mais essa confiança em si mesmo e no outro, e fazer essas ações com proatividade, correndo riscos, mas de uma maneira super positiva, incentivando seus colegas, você se adapta melhor às transformações. Você consegue se adaptar melhor às mudanças. E o seu estado de inovação, sua capacidade de inovação, ela melhora ainda mais. Essa competência de relacionamento interpessoal, ela vai ter uma aula exclusiva para ela, que a gente vai aprofundar muito nesse tema, porque ela é muito importante aqui dentre essas essenciais, essas competências essenciais que a gente está falando. E aí, por fim, nesse ciclo de resiliência, a gente falou da autoconfiança, da proatividade, do relacionamento interpessoal. E o quarto, né, e último passo desse ciclo é a abertura para a aprendizagem contínua. Então, você se abrindo para aprender cada vez mais. Lembra que na primeira, na autoconfiança, a gente falou de você entender seus pontos fracos e você buscar desenvolvê-los, né? Buscar cada vez mais competências, tanto técnicas quanto mesmo as próprias comportamentais. Então, quando você se abre para essa aprendizagem contínua, você está conseguindo fechar esse ciclo e abrir um novo, ainda com mais expertises, mais competências e mais possibilidades para si e para esse círculo de pessoas que estão trabalhando com você, seja nos projetos, seja seus clientes, seus colegas de trabalho, enfim, todo mundo ali que a gente se relaciona e a gente, enquanto consultor, gestor, empreendedor, a gente se relaciona muito e o tempo todo. E aí, pessoal, para a gente concluir a resiliência, pensem numa coisa muito importante, reflexionem na vida de vocês. Em vários momentos, quase todos da nossa vida, a gente sempre vai ter uma decisão para ser tomada e uma situação difícil para a gente se resolver ou a gente se adequar. E a gente só vai ter duas opções sempre. Ou a gente se adequar e ser resiliente, ou a gente ficar vulnerável àquela situação. Se a gente não decide, a gente também está vulnerável. Então não existe uma terceira opção. Agora imaginem isso na nossa vida de consultor, empreendedor e gestor. As decisões são constantes. As tomadas de decisão, que é uma outra competência que a gente também vai ter uma aula, é constante. São pessoas cobrando da gente decisões. São pessoas falando, vai por esse caminho ou vou por esse caminho? Qual que é a melhor opção? Ou não, esse aqui não tá legal. Eu preciso que você dê uma outra solução. A gente está para trazer soluções mediante situações de estresse e de dificuldades o tempo todo. Senão não precisaria do consultor, nem do líder, nem do empreendedor tocando ali seu negócio.
Então, reflitam sobre isso. Aqui no material, como eu falei, tem ainda mais aprofundamento e eu acho que vale muito a pena para vocês estudarem e lerem sobre a resiliência.